Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui no episódio do nosso podcast Homens de Honra. E hoje a gente tem duas presenças ilustres aqui na mesa conosco. E é que é uma honra estar entrevistando essas mulheres de Deus. Acredito que hoje vai ser um episódio inesquecível, né? Tu que está em casa nos acompanhando, não esquece, né? Aquele jeito, aquele pedido lá, dê aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Vocês que estão nos acompanhando na live, por favor, façam suas perguntas aqui para nossas irmãs. E vou estar botando até o final do vídeo aí os links das redes sociais aí do projeto, tá beleza? Os projetos aqui que a gente vai estar apresentando, a vida aqui da missionária, da pastora, esse convívio que elas têm com esse projeto, como foi que isso tudo aconteceu, vamos estar apresentando aqui para vocês. De antemão, já peço que vocês venham estar também nos seguindo nas outras redes sociais, como o Instagram, tá? Siga lá a nossa página no Instagram. Apoie esse projeto, irmão, que é para vocês mesmo aqui. A gente está trazendo a palavra de Deus aqui, através desse podcast, através da rádio mais tarde. Mais tarde vai ter rádio, né? Em nome de Jesus. Vamos estar também colado lá na rádio mais tarde. Então, abraça essa causa, que não é fácil estar aqui toda segunda-feira. Já agradecendo também aqui o Estúdio 98 também, que tem sido parceiro nosso aqui durante esses meses. Então, vamos que vamos, né, Eduardo? Vamos que vamos, em nome de Jesus. Para a gente é um prazer imenso receber a nossa pastora Catiane e nossa missionária Catiúcia, que são daqui do Anil, pastora coordenadora da cidade da Bênção, que a gente já teve a honra e o prazer de estar aqui com o nosso pastor Ivaldo. Um abraço aí, pastor. Um abraço para ele. É bom que tá na live, já me mandou mensagem aqui. Vai começar aqui horas, mas graças a Deus já estão aqui as bênçãos de Deus. Então a gente vai começar. Eu queria que vocês orassem pela gente, orassem pelo nosso projeto, tá bom, pastora? Eu queria que a senhora orasse para a gente começar o trabalho em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, meu Deus, por este momento. Eu quero agradecer primeiramente também por esta oportunidade de estarmos aqui, por esta porta que foi o Senhor que abriu. Seja com teus filhos, a qual, Senhor, aqui são homens de honra. A sua palavra diz que a mulher é a honra do seu marido. E nós cremos, meu Pai, que a gente veio aqui para honrar esses homens. Vemos honrar este trabalho, honrar, meu Senhor, esta equipe, honrar esses colaboradores, essas pessoas que confiaram e acreditaram, meu Deus, nesse trabalho. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer a cada vida que passar por aqui, a cada autoridade, a cada ministro, a cada homem e mulher de Deus, Senhor, que o Senhor venha honrar, porque a tua palavra diz que nós temos que dar honra àquele que é digno de honra. E eu vim honrar, meu Pai, com a minha presença e a presença da minha irmã, esses homens e este local, Senhor. É a oração que tua serva te faz. E pela fé, Senhor, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então, Eduardo, tu antes de começar a entrevista já tava perguntando um monte de coisa aqui, gente, para elas aqui. Tem que perguntar, né, gente? Pergunta aí logo aí, aproveita. Gente, pra gente começar, eu queria saber, pastora, como é que foi a chegada no ministério, trabalhar com dependência química? Sim. Qual o motivo acalentou a missionária Catiúcia? Já deu uma palhinha pra gente, mas a gente quer saber da senhora. A senhora realmente conviveu com o seu marido realmente numa luta através da dependência química com 21 anos, que a senhora acabou de dizer, está casada, graças a Deus, entendeu? E como foi chegar a ter esse trabalho dentro da sua casa? Que eu sei que a senhora mora do lado da casa da minha mãe, e esse é o trabalho que a senhora tem lá no meu bairro. Primeiramente, para mim não foi fácil. Eu não vou dizer que foi fácil, porque não foi. No começo também eu tive que me limitar a muitas coisas. Eu tive que abrir mão, até mesmo hoje nós vamos falar de mulheres, chamado de Débora, e muitas vezes eu tive que abrir mão do meu chamado feminino. Primeiro porque eu convivia só com homens que cada um vieram de uma vida diferente, vieram de práticas diferentes. Peguei homens moradores de rua, peguei homicidas, peguei pessoas que já tinham cometido barbaridades. Então, quando eu olhei aquela situação, eu disse, Senhor, eu vou fugir daqui, porque é um ambiente que eu nunca convivi, pessoas que eu nunca vi. E eu muitas vezes chamei meu esposo
bora abrir mão, bora ficar mesmo só indo para a igreja, só nos congregando. E meu esposo sempre dizia, mas a minha libertação, ela vem através desse trabalho. Eu me sinto bem, eu me sinto liberto com essas vidas. Eu me lembro do que eu era e o que eu sou hoje. Então, muitas vezes, irmão Eduardo, foi pelo meu esposo que eu abri mão. Porque eu pensava assim, se Deus libertou ele, Deus pode libertar todas essas pessoas. E a primeira vida que Deus me deu foi meu marido. Para trabalhar, para entender, porque ele foi dependente 15 anos do crack. Então, quando eu via aquelas pessoas, eu disse, podia ser meu marido, poderia ser meu irmão, poderia ser um filho meu. E eu comecei a trabalhar com a dependência química como se fosse um ente querido meu também. Eu acho que é por isso que tem o amor, porque a gente ama eles como família. A gente ama eles como uma pessoa da nossa casa. Então, certo, meu irmão foi agora me buscar lá em casa, tem 6 deles lá em casa. E eles podiam perguntar, mas não tem a casa de tratamento? Por que você ainda traz para a casa de vocês? Porque a gente se sente bem com eles e convivendo com eles, né? Então, hoje eu entendi meu chamado, entendi que era muito mais do que meu esposo, porque hoje eu alcanço as mães, eu alcanço as esposas, eu alcanço as irmãs, alcanço uma geração através desse trabalho. Então eu sou feliz hoje em dia. Amém. Você falou uma coisa aí interessante sobre ente querido, né? Que se a gente realmente ter realmente essas pessoas como ente querido, a gente realmente vai tratar de forma diferente. Né? Mais especial. E eu fiquei muito curioso quando o pastor estava aqui da última vez e falou sobre levar eles para a casa de vocês. Sim. Porque tem lá, né? Que agora é Cidade da Bênção, né? Bênção. Depois você explica para nós aí como que houve essa mudança aí desses nomes aí. Sim. Mas aí eu me perguntei, porque ele falou que era casado e tal. Vocês têm filhos, não? Casal. Vocês têm um casal, já. Né? E aí como é que... Conta para nós aí como é que esse convívio com essas pessoas, como você falou, pessoas de toda índole, né? Escalar, né? E como é que vocês fazem isso daí? Lógico, eu tô vendo aqui que tem que ter amor no negócio desse. Sim, tem que ter muito amor. Mas como foi no começo mesmo? Como foi? Você temeu alguma coisa? Foi dolorido pela minha filha. Sim. Por eu ter uma filha praticamente de 10 anos, morando com essas pessoas e convivendo. Aí depois a minha filha fez os 15 anos dela dentro do centro de recuperação. Então, meus filhos não tinham quarto separados, eles dormiam com a gente, justamente para transmitir mais segurança. Então, dormiam eles dois numa beliche e a gente no quarto com eles. E depois aquilo ali ficou insustentável, porque minha filha estava ficando uma adolescente, meu filho também um adolescente, não tinha mais como eu conviver com eles dentro de um quarto. Então, a gente entrou em um consenso e a gente decidiu tirar nossos filhos desse convívio, porque não estava mais dando para conviver, porque a gente já estava 5 anos convivendo. Minha filha com 10 para 15 anos, ela já tinha uma história com o Instituto. E eles mesmo passaram a pedir, mãe, a gente precisa ter um lar, a gente precisa ter nossa vida, nossa família. Eu sei que eles são a família de vocês, eu sei que eles são os filhos, porque eles nos chamam de pai e mãe. Mas os meus filhos mesmo de sangue começaram a pedir mais privacidade. E devido aos meus filhos, depois de 5 anos, a gente decidiu sair de dentro do centro. Então, um dos motivos da nossa saída da convivência foi por causa dos meus filhos. Porque já estava virando adolescentes, a minha filha já estava virando já uma mulher. E então, eu percebi que não era mais ambiente. E aí eu conversei com meu esposo, eu disse, nosso chamado é um, dos nossos filhos são outros. Então a gente entrou no consenso e concordamos de se mudar. Aí a gente se mudou e só passava o dia lá e dormia num apartamento. É bem prudência de vocês, né? De ouvir seus filhos, né? Sim. Porque às vezes lógico, aqui está envolvido um amor no trabalho, mas a gente tem que ter também prudência, né? Sim. Mas esses jovens, no geral, né? Jovens não tem questão de idade. Como tem a lei de menor, a gente tem que pegar a autorização da família, receber uma declaração de autorização dessa criança ou adolescente fazer o tratamento.
Quando é criança mesmo, até 10, 12 anos, a gente não fica, tem que ir pro conselho tutelar. E como a gente pega muitos pais que os filhos, às vezes, querem levar pro centro, então não é permitido, porque tem outras situações. Então, quando é 17, 18, a gente pega. Então, a gente não pega mais a menos do que essa idade. A gente entrou num consenso também que não dá certo. Mesmo o pai autorizando, como o senhor falou, por causa das idades, por causa dos delitos. Cada um vem de uma situação diferente, para não misturar. Então, agora nós pegamos um de 17, o Zé Mauro, e a gente colocou ele na nossa casa porque não estava compatível com os demais. Os demais já tinham família, já tinham situações de outras causas. Aí meu esposo olhou para ele e disse, bora levar o Zé Mauro para casa, porque o Zé Mauro tem que estudar. Vamos matricular ele numa escola, vamos depois futuramente procurar uma porta de emprego para ele. E assim a gente deu essa ideia para ele. Zé Mauro, você quer morar conosco? Não quer mais ficar no centro? Ele disse que ia ser a melhor coisa no mundo, era ele sair do centro, que ele disse que não conhecia ninguém, era tudo estranho, porque ele nunca tinha passado por uma casa de recuperação. E hoje Zé Mauro vai fazer 2 anos que ele mora com a gente. Então, ele veio do apartamento, agora tá no Pirapora conosco. Então, esses que moram com vocês hoje são mais os jovens, né? É o jovem e aqueles que não tem tantos delitos, que o Zé Mauro não veio de drogas. Vou fazer uma pergunta para nossa. Como é que foi receber isso na sua família? Ver uma pessoa que realmente resolveu abrir mão da vida para viver a vida de Cristo. Como foi isso? Como é que é receber uma pessoa que diz assim, não, eu quero viver a realidade daquilo que Deus colocou no meu coração, de entregar tudo aquilo, porque eu também, como a senhora disse, pastora, eu também vim do mundo das drogas, eu também fui fruto de um centro de recuperação, Casa Beneza, graças a Deus, ali na cidade operária, fui fruto de lá. Mas para a senhora, como é que foi essa receptividade, esse apoio que a senhora deu para sua irmã, dizer assim, minha irmã, vou estar aqui para te apoiar? No início foi meio complicado, mas como eu não vim do berço evangélico, né? A minha irmã, a pastora Catiane, foi a primeira que se converteu dentro de casa, com 15 anos de idade. Então, através da vida dela, ela ganhou a minha vida para Jesus, ela ganhou a vida da minha mãe para Jesus, a vida do meu pai para Jesus, a vida do esposo, dos cunhados, sogro, sogra, veio a geração, né? Todo mundo, através das orações dela, a perseverança, e a gente acompanhou toda a trajetória até hoje. A gente acompanha, né? E para a glória de Deus, há 14 anos eu me converti, e 8 anos atrás, quando ela abriu esse trabalho, né? Que ela veio retornar a morar no Anil, que ela não morava no Anil, ela morava no Coqueiro. Quando ela retornou para o Anil, ela e seu esposo bem debilitados, todos dois com problemas de saúde. E o primeiro passo foi, eu fiz uma reunião familiar, né, com meus pais. A minha mãe hoje ela é especial, né? A nossa mãe há 14 anos atrás, 15 anos fez agora, que ela deu AVC. E isso abalou muito sentimentalmente a família e fez a gente se unir mais. E quando a pastora veio do Coqueiro, ela veio com uma enfermidade, aonde ela fez chegar com 50 e poucos quilos. E aí eu fiz uma reunião em família, eu disse, o pé inicial a gente ajudar ela, o esposo, os filhos, né? Eu não tinha filho, estava gestante, né? E esse primeiro passo foi de ajudar. Morava numa kitnet, 2 compartimentos com banheiro. E assim, o primeiro passo é ajudar a se recuperar dessa enfermidade. E o segundo passo, atrás de uma casa maior, para ela morar com os 2 filhos dela. Os 2 filhos, o marido e os 2 cunhados. E para honra e glória de Deus, a gente conseguiu uma casa maior no bairro do Anil, de trás do Campo do Nascente. E lá foi o primeiro passo para muita coisa. Não a igreja, primeiro foi a instituição, que era a instituição Casa da Bênção, né? Era uma moradia de 4 compartimentos com banheiro. Meu filho tinha o terraço para brincar. De repente, foi fluindo na direção de Deus, né? Quando Deus tem um propósito, não é como a gente quer. Aos meus olhos, eu questionei muito, porque meu filho só tinha 1 ano de idade,
pessoas que eu não conhecia. Meu marido bateu muito de frente comigo. Meu Deus, tu é louca, nosso único filho, mulher. Nosso único filho, como? Você sabe da história que seu cunhado veio, né? Mas meu esposo, por não ser evangélico, ele não vai entender as coisas espirituais ainda, porque não é só as coisas que a gente vê, existe a parte da fé, né? Do sobrenatural. E foi através da Casa da Bênção, que o pastor e a pastora Beira, as portas do Instituto, que eu fui entender o verdadeiro amor. Que até então, de 15 anos de evangelho, eu não sabia que amor era esse. Que amor é esse, né? O amor de você cuidar do próximo. Porque você ir para a igreja é totalmente diferente de que você conviver com a pessoa que não tem seu vínculo nenhum próximo. E nisso no início eu disse, meu Deus, a minha irmã tá louca, meu cunhado está louco. Vou tirar meu filho daqui. Qualquer momento uma viatura pode invadir aqui. Né? De repente já era 10 moradores, de repente foi 15 moradores. E meu filho foi crescendo junto com eles. De repente eu sempre trabalhei na vida secular, desde os meus 18 anos. Eu sempre trabalhei, sempre ajudei ela, sempre ajudei os 2 filhos, como fossem os meus filhos. Então faço que hoje, quando eu ando, parece que ela é a mãe do meu filho, que tem 8 anos, que ele é louro. Meu filho é louro, branquinho. E já os filhos dela, que hoje nós somos vó, né? Porque a filha dela teve um bebezinho agora recente. Fazer 2 meses. Fez 2 meses. Eu disse assim, meu Deus, que loucura. Mas Deus, ele vai testificando em nosso coração. E eu fui apoiando, e aí eu fui ajudando. Nisso eu me desliguei do ministério que eu era antes e passei a fazer parte do ministério que Deus estava abrindo. No início, eu disse, não, eu vou tirar meu filho daqui, como eu fiz, com 2 anos de idade. Botei numa creche integral. Botei meu filho numa creche integral, mas não porque eu queria. Foi uma reunião feita entre nós 4. Eu, minha irmã, meu cunhado e meu esposo. Até porque meu filho já estava crescendo, ele precisava. E tirou o tempo total deles. Mas, antemão, no início foi muito difícil. Complicado, né? E, assim, falando dos filhos de vocês, ele tem quantos anos já hoje? Vai fazer 9 agora, 9 tem 8. anos. Fazer 9 em outubro. E a menina que já tem 19. 19 anos. E o menino isso tem já 17. São vós já. Voz, de Noa. De novo. Noa tem 2 meses, né? 2 meses. 2 meses. Pastora, como a senhora, assim, conta pra nós como é que a senhora conheceu o pastor Evaldo, assim, que situação que ele se encontrava, como foi que... Você Assim, morava no Coqueiro? Não, eu morava no Pão de Açúcar. E ele no Saviana, E ele né? no Saviana. Eu falei até pra ele aqui que eu já tinha olhado ele por lá, né? Que eu morava na Sim, Vila o pastor sempre gostou de bola. Sempre gostou de bolas, que desde os 8 anos eu jogava bola. E a minha casa, a rua da minha casa era a rua da tia dele. Onde morava a tia, morava o primo. E quando ele veio do Saviana, ele veio com uma situação. E ele veio para essa casa desse primo dele, dessa tia. E, vou dizer coincidência, porque eu já sou uma serva de Deus, propósito de Deus. A gente se conheceu, o primo dele veio apresentar ele para mim. Eu tô com um primo aqui, veio passar um tempo. Só que eu já achei estranho, porque sempre quando uma pessoa vem de um bairro para outro, alguma coisa... Alguma coisa foi. alguma coisa praticou. É verdade. E eu disse, eu não conheci homem, não sei o que ele fez. E graças a Deus, aí de antemão teve tipo uma muralha. Não gostei assim desde o começo. Fiquei com medo no começo. Porque eu já conhecia também um pouco como eram os meninos lá da rua, como era esse primo dele também. Eu disse, deve ser mais um e eu não quero me envolver. Eu até falei sobre isso hoje com um rapaz do aplicativo, que eu tava no auge. Eu tava com 14 anos, indo para 15, eu estava ganhando uma bolsa na escola Batista, do João Paulo, ia ser jogadora bolsista, que eu era jogadora de handebol, também através da minha irmã, que sempre praticou esse esporte. E foi assim num momento crucial,
da minha vida. E mamãe me dando pressão, que ninguém nunca ganhou uma bolsa, nenhum filho me deu esse privilégio. Você é bolsista, minha filha, agarre. E eu ia fazer a 8ª série no Batismo João Paulo. E ali o pastor entra pelo meio também da minha vida, e um relacionamento no tempo que eu tô no topo. E ali veio assim no começo como um embaraço na minha vida. E aí mamãe disse que eu não ia ficar com ele, porque ele já era um homem mais experiente do que eu. Ele já tinha 19 e eu tinha só 14, ele é 5 anos mais é do que eu, pastor. E minha mãe me decidiu me mandar para casa da minha avó, onde minha avó morava em Barreirinhas. E aí quando eu cheguei na casa de vovó, a avó perguntou, é homem? Tá aqui por causa de homem? Eita, aí estrela. disse, é, vovó, namorada. Aí tu vai voltar. Aí tua mãe vai ter que resolver essa situação, porque tu não vai ficar nem aqui, nem lá, então tem que resolver. Aí lá a vovó me manda de volta. Mandou de volta pra casa de mamãe. Não aceitou. Não aceitou. Chame o rapaz, converse, entre em um acordo, como é que vai ser. E nesse tempo não tinha namoro de porta, né? E aí o pastor tinha que pedir minha mão, pra papai, pra mamãe. E disse que a gente ia ficar na porta. Ficamos na porta só um dia. Só um dia na porta. Ai, Deus. Aí a mamãe disse, olha, tem hora pra entrar e tem hora pra tudo, né? Esse tempo era bom, né, irmão? Que tudo tinha horário, Tinha tinha horário, tinha uma regras, regra. tinha normas. E aí quando tinha 9 horas, eu estava de manhã, aí não tinha que entrar. Aí tinha que entrar, ele ia pra casa da tia dele, mas ele me apoiou muito nos meus estudos. Então, certo, eu nunca fiquei reprovada. Ele me respondia minhas atividades, que eram um pouco difíceis, do colégio. Colava, pastora. Particular, irmã, tá difícil. E aí ele ia, me dava aquele suporte, ele disse, você vai conseguir. E foi assim uma trajetória que eu passei a entender que a minha união com o pastor já foi um propósito de Deus. Para ele mudar a vida que ele vivia, porque eu tinha uma vida mais pacata do que a dele, e ele já tinha uma vida mais agitada. Então, ele disse que eu entrei na vida dele para mudar a vida dele. Muitos disseram que não ia dar certo, porque eu era muito nova. E, graças a Deus, eu tinha uma família, como meu irmão falou, de reuniões, de conselho, que muito Débora foi. Que eu queria entrar assim um pouco na história de Débora, que é o tema de hoje, porque Débora ela foi profetisa e juíza, mas ela ficava debaixo daquela palmeira, debaixo daquela árvore ali, resolvendo problema e ouvindo problema de cada um. Então, eu fui criada ouvindo conversas, ouvindo relacionamentos, ouvindo como era casamento. Eu sempre me espelhava nos meus tios, me espelhava na minha avó, me espelhava na minha mãe. Quando eu casar, é pra vida toda. Porque os casamentos eram assim. Era boda de 25, era boda de 50, era bodas... Tão certo que hoje eu faço minhas bodas. Porque eu fui criada com isso, com essa liturgia. Então, eu e o pastor Evaldo foi uma coisa assim mesmo que eu posso declarar aqui, que foi propósito de Deus pelas vidas que a gente ia trabalhar, né, e alcançar hoje, né? Glória a Deus, pastora. Quando a gente vê pessoas assim, Alzemar, porque eu vim daí também, sabe? Quando a gente vê pessoas que têm realmente o amor àquilo que Deus colocou no seu coração. Sim, sim. Paulo não, a Bíblia diz que, ainda agora a gente estava comentando sobre isso lá fora, sobre a questão de recuperação, sobre o recuperar a vida. Eu vejo quando eu olho hoje o Railson, que está na sua casa. Sim. Gente, o Railson, que morador do bairro, eu sou cria do Pirapora. Nasci e me criei no Pirapora, praticamente. Quando eu olho o Railson, que eu olhei Railson, eu tinha 3 anos de idade, eu olho hoje o Railson, um homem de Deus. E quantas pessoas disseram pra mim que eu não tinha jeito? Quantas pessoas não disseram pro Railson? Quando a gente vê, isso é amor. Isso é amor. Mano, não tem outra declaração a fazer. O amor de Deus, quando a gente vê a questão que a gente estava conversando sobre a Débora. Deus poderia ter escolhido qualquer outro homem. Mas Deus colocou no coração de Débora para ser uma juíza. Sim, tomar conta de uma nação. Olha a honra que era. Agora imagina, pastor,
missionária Catiúcia, Auxiliar pessoas, que né? Deus colocou na mão de vocês? Para que a honra que Deus colocou na mão de vocês, para vocês tomarem conta de uma nação. Quando a senhora falou que eu digo muito isso para alguns, que seremos responsabilizados. Somos responsáveis por uma geração que está por vir, que não vai ter essa mesma liberdade que temos hoje para falar do amor de Deus. E para a gente é uma honra, pastora, quando a gente ouve testemunhos de vida como o de vocês, para a gente para mim eu fico maravilhado. E no início, né, eles abrigaram tanto mulheres como homens, jovens e idosos. E crianças. Porque ainda vinha casais com seus filhos. Com seus filhos. O idoso é o pior. Eita, o idoso é o pior. E o teimoso, né? O meu irmão é temor demais. Ainda tem os especiais. Ainda tinha os especiais que moravam Eu não vou testemunhar sobre um especial, porque toda vez que eu testemunho, eu me lembro dele, eu fico, ô Senhor, me perdoe, eu fico com raiva dele. Mas, gente, quando a gente vê isso, uma casa de recuperação não é pra qualquer um. Não é pra todo mundo, não. Não é qualquer um. Antes de eu vir pra cá, não sei se o pastor falou aqui no último podcast que ele veio, a gente trabalha muito com campanhas de oração no projeto. E a gente coloca semanal as campanhas. E o interessante é que hoje eu botei a campanha dos 2 maiores mandamentos lá para eles estudarem, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Como eles têm que ter esse amor para quem chega lá, porque todo dia pode chegar um diferente, e às vezes o que já tá lá não quer tratar o que chega bem, então a gente sempre implanta. Olha, assim como você foi bem recebido, receba os demais que vão chegar. E eu coloquei hoje de hora em hora. Lá tem um quarto de oração. Cada hora um vai lá levantar um clamor, vai orar pelos propósitos e vai ler essa palavra. E antes de eu vir para cá, eu disse que interessante, porque Débora, ela orava pela sua nação. Ela orava pelas autoridades. Então eu disse para eles, vocês têm que orar, vocês têm que ter amor, porque o amor de muitos já está se esfriando. E eu falei para eles também hoje nos propósitos, quando eu mandei, que Baraque, por muitas vezes, ele, vou dizer assim na expressão do homem, né? Ele não foi um homem corajoso. Ele foi um homem que ele foi medroso. Ele não foi um homem com a ousadia de Débora. Mas eu estudando também, Débora ela já conhecia a situação do povo. Ela já sabia da humilhação, da opressão que o povo passava. A Bíblia diz que a gente tem que ouvir mais e falar menos. Então ela ouvia muitas coisas. Então, pelo ouvir, ela elaborou toda a estratégia. Então, certo que o povo já sofria 20 anos. E ali ela disse, não, Baraque, vamos mudar aqui a estratégia. Porque Deus vai dar vitória, mas não vai ser através de um homem. Vai ser através de uma mulher. Então, Deus já deu para ela toda a estratégia. O que é que eu vejo? Hoje, as mulheres da Bíblia e as mulheres de hoje são mulheres de estratégias. São mulheres que Deus tem honrado, que Deus tem dado sabedoria. E eu tenho buscado muito isso. Eu falei para ele, Senhor, obrigado pelas campanhas que o Senhor me usa para colocar, pelos propósitos, pelas estratégias. Ali é uma forma deles adquirir amor, é uma forma de adquirir fé. Pastor, esse propósito que a senhora colocou, uma bênção, essa palavra. Aí fora o texto que eu coloco, eles não vão mais profundo. Ah, pastora, eu não li só o versículo que a senhora me deu, eu li logo foi o texto todinho. E isso já me alegra, porque eu dou só o começo, vou dar ali só para eles o ponto de partida. Depois eles vão se aprofundando, eles vão buscando. Então, que nesta noite, que eu sei que também eles vão estar ouvindo e vendo assistindo, né, esse canal, eu disse para eles, vocês são também pessoas de honra, porque aonde eu vou e aonde meu esposo vai, a gente honra o projeto. Sim. A gente honra vocês. O Raios, para mim, eu não ganhei só ele, ganhei a irmã dele. Eu gosto muito dela, pergunto muito para ela, cadê tua irmã? Aí ele disse, tá pro serviço, cadê sua mãe? E a gente passa a ser família. Vamos supor, meu gás acabou esses dias, eu disse, isso vai tua mãe, pra ela terminar logo essa janta. Ele, eu vou lá, vou levar.
Então a gente passa a ter ser família, vínculos, né? realmente, Ser família. E missionária Catiúcia. Missionária, qual o seu papel hoje no projeto? Qual é o seu envolvimento? Primeiro como intercessão, né? Oh, glória a Deus. Primeiro como intercessora. Isso é... Segunda, às vezes sou conselheira, né? Eu fico mais nos bastidores. Quem fica mais na vista é a pastora e o pastor. E eu fico nos bastidores, né? E nesse bastidores, eu sempre faço algo também diferente para apoiar eles. Como? Pastora, eu vou fazer o evangelismo lá, no final de semana, um sábado. E como nós temos a congregação pentecostal Casa da Bênção, que a gente tem nós temos 3 obras. Nossa casa, a igreja e o instituto. Então, eu acabo ajudando nas 3 áreas. Familiar, na nossa. Sim. A base. Aí a gente vai para o instituto e igreja. E o instituto eu sempre tento estar sabendo, me envolvendo, conhecendo. Porque como a pastora falou, hoje está 10, amanhã está 15. Agora, recente, eu fiz um culto lá, um culto da tarde, dia de sábado, geralmente na missa da dia de sábado. À tarde leva uns irmãos e a gente vai. Aí lá a gente faz o culto com eles, depois do culto tem um lanche. E aí eu tento conhecer os demais que chegaram. Como hoje tem em torno de 24, né? Lá no Panacoatira. E aí eu fico acompanhando, tentando dar esse suporte. Porque como eles não têm veículo ainda, e eu tento os finais de semana estar próximo, ajudando de alguma forma, né? Ministerialmente. Mas eu sempre estou envolvida na residência dela também, sempre quando tem 1 ou 2 eu estou lá ajudando, perguntando, minha irmã, como é que está aí o instituto, como é o apoio. Sempre quando eles ganham doação, a gente vai buscar junto. Aí, tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de redes sociais, né? Eu já acordo divulgando as minhas coisas nos status do WhatsApp. É o marketing. Eu não sei porque eu sou representante comercial e quem é representante tem que falar, né? Quem é vendedora, representante, ela já começa divulgando. Isso aí. Ela que divulga todos os cartazes cada vez. Só queria voltar aqui rapidinho no que a pastora falou, 2 pontos aqui muito interessantes que eu acompanhei sobre como vocês se conheceram, né? A senhora mais o pastor Evaldo. O que me chamou a atenção aqui, sabe, a insistência do pastor, certo? Foi 17 anos, rapaz, 17 anos. Tá na flor da pele também, né? Acabou que tá doidinho. Bater na cabeça na parede. Mas, tipo assim, mas também a gente tem que observar o seguinte, que se não fosse um propósito sério, né? Ele teria desistido nas primeiras. Sim, nas dificuldades que apareceram. Exatamente. Né? Tem tanta nega por aí que eu vou ficar com essa cabulosa aqui. Eu vou responder isso. Aí te liga aí, ó. E outro detalhe, no que a pastora fazia muito, que era conversar com as pessoas mais velhas, né? E acompanhar os relacionamentos. Gente, não tem como não dar certo. Vovô, não tem como não dar certo. Vou acrescentar. Cabeça de velho. Quando a missionária Catiúcia disse, agora ela disse assim, a minha irmã, ela entrou no evangelho com 15 anos de idade. Salomão escreve um versículo. Mulher virtuosa. Verdade. Quem achará? Quem vai achar? O pastor Evaldo, meu irmão, achou, gente. Que verdade, achou. O homem achou. Não era. A senhora disse que não era. Que realmente não era coincidência. É cristocidência. É uma coisa verdade. de Deus. Quando é de Deus, né? O propósito de Deus. Meu irmão. Verdade. Quando a gente vê o projeto. Sim. A estrutura, né, que Deus nos deu. Sim. Ele viu para quem ele estava dando também. Porque eu estudando sobre Débora, Deus já sabia que Débora tinha capacidade para ficar à frente desse exército. Então, certo que ela colocou o Baraque na frente, eu ficar aqui só na intercessão. O que eu vejo, momento algum, ela quis tirar a frente dele. Momento algum, ela quis ser melhor do que ele. Verdade. Sempre dando honra, é você que é o chefe, é você que é o líder. Ela sempre ali dando
o suporte. A pressão dele também, que o Barack tava muito mole, ele tava afinando demais. Qual é, Barack? E aí ele sabia que o exército pegou lá mais duas também pecas que te levanta daí, já vinha rapaz. ganhando. É verdade. Então, às vezes, a gente se acha muito pequeno diante de algumas coisas. Meu esposo também, muitas vezes, já quis me passar a direção. Eu já tive vários sonhos que eu dirigindo e aquele carro ficava pesado e eu passava para ele. E aí, uma vez, o Senhor disse, a direção pesou. Então, ele que é o homem da força. Porque o homem é para fazer força. E a mulher é ali que é a sabedoria. A mulher, a Bíblia diz que a mulher é sábia. Ela edifica a sua casa. E minha irmã viu esse processo várias vezes. Pastor Evaldo me passa o ministério, eu passo para ele. Ele quer me passar, não, é contigo, o negócio é contigo. Tu foi o começo de tudo. Eu disse, mas você que é o homem. É você que é o cabeça. Você também que Deus chamou. Eu tô aqui para te aconselhar, tô aqui para me ombrear com você. E minha irmã passou agora por esse ciclo, né, que ele entregou. Ele entregou o projeto, entregou a igreja, devido a uma situação que aconteceu com os pais dele. Ele não teve estrutura com a situação e eu disse, lá vem minha irmã, de novo para cima de mim o projeto, lá vem a igreja. E eu falei, minha irmã, para se ombrear comigo, que eu não ia fechar, nem o projeto, nem a igreja. Mas que eu precisava de força, eu precisava de um exército. E a gente vê o cântico de Débora. Desperta, desperta, Débora. Débora levantou um exército também de mulheres adoradoras, de homens adoradores. E qual foi meu exército? A igreja. Passei a situação para a igreja e pedi ajuda para a igreja me ajudar a ficar à frente do projeto e da igreja. E deu certo. A equipe que Deus me deu foi uma equipe maravilhosa. Me deram todo o suporte, mãe Eduardo. Todo o suporte. Aí eu dizia, não vou dar conta. Eles queriam olhar o pastor e o pastor se isolou durante esse período. E 2 anos. Aí entra porque se tornou cidade da bênção. Porque o pastor Evaldo recua, passa 2 anos, vem um pastor de Belém do Pará, que foi o pastor Augusto, que ele veio de umas visitas que ele veio fazer aqui nos presídios e nas casas de detenções e FEBEMs, e ele ouviu falar da Casa da Bênção. E aí, quando ele veio, aí falaram, não, mas a pastora fechou por um tempo, porque o esposo está afastado. E eu, justamente, foi o mês que ele chegou, foi o mês que eu entreguei a casa. Que eu disse que ia dar um tempo. 1 mês, 2 meses, não passou nem muita coisa. E ele foi lá no nosso apartamento. Ele disse, eu quero conhecer o pastor Evaldo. Esse cabra, rapaz, tá fugindo do que Deus entregou, colocando essa mulher guerreira sozinha, rapaz. E aí eu me lembro de Barack, né? Fugindo e correndo. Mesmo jeitinho. Mesma e aí coisa. o pastor veio, evangelizou ele, perguntou o que estava faltando para ele voltar, o que estava acontecendo. E aí ele disse, pastor, não dá, eu já fiz muito e já tá bom. E aí esse pastor saiu lá de casa às 3 da manhã. E ele disse, olha, minha viagem é daqui às 7 horas, tem que pegar 10 horas, mas eu só vou sair daqui depois que você se reconciliar. E esse pastor, que ele escreveu um livro, Bené, e tem aí também um filme dele, e foi um filme também muito interessante, ele conta a história dele, conta como ele se converteu, e ele deu pro meu esposo uma proposta, que ele tinha um centro de recuperação em Marituba, que já estava há 3 anos desativado, que ele também desativou o centro. E ali sim o pastor Evaldo não queria reativar esse centro dele. Levantar mesmo, começar do zero. E ele aceitou. Aí ele disse, olha, agora é um negócio, não tem tempo para voltar. A senhora fique aí também, segurando, e eu vou levar o seu marido. E levou. Eu quero também recitar aqui a Igreja Batista. A Igreja Batista me ajudou muito lá no Monte Castelo. E o pastor Arlen me ajudou. Ele me deu toda a doação de roupas para o pastor. Ele me ajudou com todo o transporte do pastor, pagar a passagem do pastor, ir para Marituba, em Belém, e arcaram com tudo. Ele disse, minha irmã, deixa aí que ele está indo para o encontro com Deus.
voltar, se lembrar das antigas obras. Aí eu me lembro de voltar pro primeiro amor. O pastor Evaldo precisava voltar pro primeiro amor. Ele foi, no começo senti, minha irmã me ajudou muito, a gente mandava valores para lá também, porque lá estava desativado, lá estava cheio de matos, lá estava mesmo fechado, né, abandonado. E aí o pastor Evaldo reativou, o pastor Evaldo levantou cadeiras que não tinha, começou a aparecer vidas para se internar, que nunca mais vidas tinham se internado lá, e deixou tudo já meio caminho andado para o pastor. E aí ele voltou depois de 3 meses, aí ele colocou, não será mais Casa da Bênção, será Cidade da Bênção. O que era pequeno, Deus tornou grande. Por causa desse círculo do pastor. E ele voltou também, né? E assumiu novamente a frente do projeto. Glória a Deus. Tá. Bora falar um pouquinho aqui do que a senhora mais... que a senhora mais tem levado como uma referência, assim, de Débora, né? Na sua vida hoje. Para o horário não... Vai embora rapidinho. É rápido. É rápido. O que Débora tem trazido como influência para a senhora nos dias de hoje nesse trabalho? Eu queria abrir aqui no livro de Juízes. Sim. Juízes, onde fala mesmo da história de Débora. Juízes 4, que foi um versículo que eu deixei logo num ponto. Juízes 4, verso 2. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante de seu exército era Cícera, que habitava em Arosete, Aganoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então, ela era uma mulher que ela era de decidir. E eu vendo Débora, para mim, que eu creio depois vão perguntar o que também é o livro de Débora, minha irmã, mas para mim, eu sempre estou no meio de liderança. Eu sempre estou no meio de decisões. Eu sempre estou no meio de abrir ou fechar, ir ou ficar. Então, eu sempre estou com esse poder na mão da decisão, do que caminho nós vamos seguir. Então, Débora, ela clamou. Você não pode decidir nada antes de você orar. Você não pode decidir nada antes de consultar o Senhor. Ela não só dava os conselhos, ela se aconselhava com Deus. Ela tinha uma direção de Deus. Então as coisas só dão certo, nossos caminhos só serão prósperos se Deus estiver na frente. E tudo na minha vida deu certo porque eu sempre fui uma mulher de oração. Sempre fui uma mulher de perguntar para Deus, Deus está do seu agrado. É assim que o Senhor quer. E Deus sempre me confirmava. E o que eu achei mais lindo aqui do livro de Débora é o versículo 14, que diz, Débora diz também a Baraque, vá e até esse dia o Senhor vai nos entregar Cícera nas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguindo por 10.000 homens. Então, ela tinha convicção e certeza que Deus ia dar vitória. Quando eu faço as campanhas na igreja, eu já vou na fé. Já deu certo, vai acontecer. Deus já falou, e se Deus falou, tá falado. Então, eu vivo pela fé. Eu não trabalho, meu esposo não trabalha. Faz mais de 14 anos que eu não sei o que é trabalhar para o homem. E quando Deus me chamou, Ele disse, só faz o que eu te ordenar. E vai dar certo, você vai prosperar. E o que eu venho dizer? A obediência. Ela foi obediente à voz de Deus. E a Bíblia diz que eles passaram 40 anos na paz. 40 anos sem ninguém oprimir eles, ninguém perseguir eles. Quer dizer que quando você está na direção de Deus, na obediência de Deus, Deus traz a paz. E hoje eu coloquei nos propósitos, no projeto, para eles orarem pelas autoridades. Nós viemos de uma campanha ontem, já tem pessoas para assumir em janeiro, vereadores, nosso prefeito, Braide, e eu tenho orado pelas autoridades. E hoje Deus mandou encerrar aqui a pregação em Timóteo.
porque Deus vai levantar autoridades também para olhar este canal e para ajudar vocês. Em nome de Jesus. Antes de vocês também saberem a nossa história, eu também estudei a história de vocês nesse podcast. Eu também vi o quanto Deus quer fazer aqui. Amei estar aqui, porque é uma forma assim das redes sociais ser mais conhecida o trabalho evangélico. E eu marquei aqui 1 Timóteo 2, verso 2. Pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, passiva, com toda piedade e dignidade. Então Deus estava dizendo para Timóteo que a gente tem que orar pelas autoridades. A gente tem que orar pelos reis. Sim. Nós temos que orar pelo nosso patrão. Nós temos que orar pela nossa empresa. Nós temos que orar pelos funcionários. Sim. Nós temos que orar pelas portas que Deus abre. Eu vi aqui que aqui é um edifício. E eu vejo aqui como um canal de bênção para as pessoas verem que aqui tem um trabalho de Deus. E nesse podcast eu queria também deixar aqui, irmãos, que eles são homens humildes, que eu senti a humildade deles aqui. E eu, como Débora, que foi profetisa, eu profetizo cada vez mais pessoas que apoiem, cada vez mais se levantem para divulgar este canal. Me sinto mesmo aqui lisonjeada assim, tremendamente, em contar um pouco da minha história e um pouco da obra de Deus, porque a obra de Deus precisa de homem de honra, como esses dois homens que estão aqui na minha frente. Homens que estão levantando a bandeira do Evangelho e da obra de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Deus. Só aproveitando aqui para mandar um abraço aqui para essa galera aqui. Sim. Tem uma galera em peso aqui, rapaz. Tanta gente hoje aqui. O pastor Evaldo, já falei, já pastor Evaldo. Sim, sim. Tem uma galera aqui, ó, o Ítalo. Um abraço aí, Ítalo, o Nilson. Acho que é o povo de lá, né? É o meu povo que eu mandei entrar. É o Tyson que tava aqui com o pastor Neil mesmo. Abraço aí, Tyson. Tamo junto, hein? Aí aqui tem uma galera aqui que hoje não vai dar de vídeo. Minha irmã também, que tem muita gente. Ó, Viviane. Ah, tá ali. Bota... O N, meu irmão, ó. Bota... Minha pastora e minha missionária Catiúcia. Bota aqui, irmão, bem que essa mensagem aqui da Cássia aqui, que eu achei interessante. Pastor Evaldo, quero agradecer a todos. Já enviei o link. A Cássia Fonseca, que ela falou aqui pra nós aqui, ó. Diga aí. Hoje vivo em Castanhal, no Pará, mas sou uma ovelha desse projeto que é a bênção de Deus. Só gratidão por tudo que Deus remove montanhas, né? Ela fala aqui que ela é um testemunho vivo, né? Sim, sim. É um testemunho vivo de que... Foi um tempo também difícil, foi na Mochel. Foi, né? E aí os filhos, a família, e a família dela mora lá, em Castanhais, e eu falei pra ela, eu disse, não tem nada impossível para o Senhor. Você voltar para sua terra, você voltar pro convívio, e ela fez o tratamento e voltou. Foi, né? E hoje ela tá liberta para a honra e glória do Senhor, e hoje é uma serva de Deus, aonde ela voltou. E aproveitando para falar sobre essas mudanças das pessoas, né? Que a gente, sei que vocês abraçam essa causa aí para ter resultados, né? Para que a pessoa realmente mude, para que a pessoa realmente seja salva e liberta. Mas vocês têm muitas experiências assim de frustrações, tipo, que você apostou que ia dar certo com fulano e não deu. Como é que vocês se comportaram nessa situação, pastora, missionária? Foi muito decepcionante ao ponto de desanimar na caminhada? Ou... Assim, o que mais me entristeceu na caminhada foi essas recaídas. Deles estarem tão bem e depois cair. Aí eu disse, meu Deus, é que eu vou ter força para ajudar de novo. E eu sempre dizia, se firme mesmo. É ruim ir, voltar. Sempre fica uma sequela, sempre fica um preço. E eu sempre digo para eles que eles têm que agarrar a oportunidade. Mas, pastora, não é fácil, tem hora que a gente não quer ir. Tinha uns que mandavam a gente prender eles. Não deixa eu sair não, pastora, deixa eu ficar mesmo aqui. E também aqueles que recebem valores. Quando pega dinheiro, eles têm aquela maior preocupação. Então, muitas vezes eu dizia, minha esposa, eu acho que esse aqui não vai dar mais. Já foi várias vezes, várias tentativas, mas meu esposo sempre dizia, enquanto a vida é esperança,
vamos ver até onde dá, vamos lutar mais um pouquinho por esse. Então, muitas vezes, quando eu queria desistir, ele queria perseverar mais um pouco. Quando ele queria desistir, eu queria perseverar mais um pouco. Então, deu sempre naquela balança, dando força pra mim, dando força pra ele. E sempre a gente conversa. Esse aqui, a gente vai ficar com ele. Eu disse, vamos dar mais uma chance pra ele. Aí eu vou lá, olha, eu vou te dar mais uma oportunidade, mais uma força. Mas não eu, e sim o Senhor. Mas o Senhor nos usa pra ajudar vocês. Mas vocês têm que nos ajudar. Agora mesmo o Nilson que apareceu aí, o Nilson saiu agora recente da casa. Ele não veio de vício de dependência química, mas ele veio de vício de jogos. Então, cada um tem uma luta. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei na igreja e ele já estava com a bolsa arrumada. Pastora, estou voltando para casa. Deve ser emocionante para vocês, né, Vereira? Estou me sentindo bem. Apareceu uma porta de emprego para mim. E meu primeiro salário, vou tirar uma bênção para Casa da Bênção, para os meninos do Instituto. Ainda tem aqueles que vão no final de semana lá na casa, se relembram, os que trabalham, eles não perdem o vínculo da casa. Eu acho que isso é mais edificante, né? Certo. E o que a gente poderia fazer, as pessoas que estão em casa nos assistindo, para estar abençoando, para estar ajudando um projeto desse, sentindo no coração agora aí, pastora, eu gostaria de ajudar vocês de alguma forma. Vocês têm algum contato que a gente possa estar passando aqui? Sim, como meu irmão falou, né? A gente tem os cartazes de divulgação, nós temos o Pix do projeto, a gente tem as contribuições que pode ser via Pix, pode ser cestas básicas, pode ser roupa. Nós estamos também precisando de colchões, colchão de solteiro, porque entrou mais gente agora na casa e a gente está precisando de colchão. E aí a gente fez esse cartaz do colchão, já tá nas redes sociais, tá lá o telefone de contato, pode ser também semi-novos. E o telefone de contato que tá no cartaz é o meu, que é o 84948870, que eu fico responsável por essa parte das doações. Pastora, eu tenho um colchão aqui, a senhora tem como vir buscar? A gente sempre dá um jeitinho de buscar. Tá, a senhora passa até para nós aí também esse cartaz, pra gente estar divulgando. E como é que funciona? A senhora falou da igreja, né? A igreja é no mesmo bairro do projeto? Não, a igreja é no Pão de Açúcar, no Anil, e o projeto é na cidade de Ribamar, que vai para Naquatira. Então, nesse caso, de segunda a segunda, vocês estão nessa correria? É na correria, porque quando não é programação da igreja, é programação do projeto. Aí o que eu fiz? Eu reduzi um pouco os cultos da igreja. Nós colocamos quarta, libertação, oração e as campanhas. E colocamos domingo, o culto da família, o culto de ceia. E minha irmã fica à frente dos trabalhos aos sábados. Ela bota um culto de mulheres, ela bota um culto evangelístico, ela faz vigílias. O sábado ficou livre. Culto das crianças, sábado agora vai ter nosso culto das crianças. Glória a Deus. Quem quiser doar brinquedo, bombom, pipoca. Vocês estão vendo aí, viu, gente? Vamos ajudar, vamos meu ajudar, povo. Vai ter o vamos culto ajudar. A obra de rosa Deus. também, dia Isso aí, 25. dia 25. Dia 25, culto rosa. Nós estamos no outubro rosa. Outubro rosa. Né? Trabalhos como esse assim que a gente vê assim que rapaz, a gente não faz nada não. Não, porque eu acompanho o pastor Evaldo lá, né? Ele fica mandando os vídeos lá, cara, e... É 24 horas. É 24 horas a batalha, menino. Quando eu digo para alguns, quando eu saí do San Diego, eu passei por 3 casas de recuperação. Sim. Dentro do estado eu passei por 3. Foi 3? Deixa eu me lembrar. Veneza. Vou dizer, assim... Esse menino não é fácil, não. Primeira Shekinah, que era no Araçagi, eu acho que o pastor David. Sim. Segunda, Peniel. Não, Peniel também, a pastora Regina. pastora Regina, uma bênção. Lá eu vou te dizer, lá é por força e violência. Entendeu, gente? Lá era por força e violência mesmo. Eu tinha que aprender. Lá eu aprendi a servir. Lá eu aprendi. Quando vocês disseram dos especiais, lá eu tomava conta de um especial, irmão. Vou contar aqui rapidinho. Pastora, e eu era cozinheiro da casa. Cozinha também tem muita guerra. Tu sabe o que eu fazia? Vocês não sabem o que é pressão, irmão. O problema, vocês lá tem 24, né? Sim. Na minha época, em Peniel, tinha 120. Tu sabe o que é cozinhar para 120 homens? Não, tu não tem noção. Se tu acha que tu já cozinhou, esquece, viu? Era 30 quilos de arroz no almoço. Pra dar.
e 15 quilos de peixe para tu fritar. 15, 20. Isso todo dia. Todo dia ali, ó. Quando eu digo assim, hoje a gente vê as casas de recuperação recebendo apoio, graças a Deus por isso. Eu fico muito alegre quando eu vejo casas de recuperação recebendo apoio, cesta básica. Mas na minha época eu passei 3 meses em Peniel. Pra glória de Deus, daqui eu para mim foi um aprendizado. Eu comendo PPC, pé, pescoço e cabeça, sopa de cabeça de galinha, irmão. Era. O irmão falando sobre. O irmão falando. Só cortava o bico. O irmão falando sobre a igreja, né? Que eu sou mais. Não é que eu sou mais focada na igreja. Eu sou mais preocupada também com a igreja. Porque a igreja é a parte também da apacentar, né? Sim. Da apacentar. E eu sempre fico com essa preocupação de a gente estar envolvendo os irmãos na obra de Deus. E eu sinto falta hoje, com essa distância do Instituto no Panacoatira, de eles não estar se congregando conosco no Pão de Açúcar. Muita falta. Por quê? 5 anos que a igreja era junto com o Instituto, onde a residência deles era a igreja. O terraço era a congregação, era como fosse um cenário. A igreja, terminou o culto, aí era a moradia. Era a moradia. E isso faz falta porque, como é uma casa de oração, eu sinto falta na igreja sobre isso. Oração. De manhã eram os primeiros que estavam acordados para consagração. Quando eu chegava, eles já estavam lá de joelho, esperando alguém chegar para tomar a frente da direção da consagração. Nos cultos à noite, antes de começar os cultos, a igreja estava limpinha. Os primeiros a chegar. As cadeiras tudo arrumadinho, lavadinho. Eles já organizavam tudo. A gente chegava só para dirigir o culto. E isso faz muita falta, né? Porque hoje está escasso. Oração nas igrejas. Todo culto eles faziam 40. Correria muito grande. Para dar para os congregantes. Gente, isso era coisa boa demais. Eles faziam... Sabe o que é quarentão, sabe? É o cuscuz. Mano, isso era bom demais. Tira o Manoê, né? É doido, Manoezão, Parecendo de manhã cedo. Casa de recuperação, mano. É isso. É isso, era o quarentão. Pão é luxo. Pão é luxo. Era quarentão. Aqui, ó, o cara pegava o leite. Quem tinha o leite era rei. Era rei. E quem tem o leite era verdade. Não, mentira, pastor. Não, irmão, eles pegam uma panela de 10 litros e mexe. Parece um mingau. Mano, é bom demais. Depois eles vêm jogando assim na forma. Na forma. Faz tipo um bolo. E o café é o dia todinho. É o dia todinho. Meu irmão, quem tem quarentão é o rei do centro de recuperação. Consegue tudo dentro do seu A gente já falou até com o pastor Evaldo, que estamos se organizando para sair, né? É. Os equipamentos, esse negócio. Pra gente fazer lá um vídeo documentário lá, 24 horas, né? Muito bom. Vamos dormir lá mesmo, vamos ver a rotina da galera. A gente participou de uma, foi da Casa de Glória. Tá divulgando isso aí pra galera. Como são as casas terapêuticas. O pastor Cleito, que é o... A gente se tratou junto, eu e o pastor Cleito. O pastor Cleito, eu e ele se tratamos junto. Ele faz parte da minha mesma congregação, que ele também é do Evangelho Quadrangular. Sim. Entendeu? Eu convivi, a gente fomos fundadores da casa Betel, que é do pastor Pedro Paulo. Sim. Hoje quem toma conta é Patrick, filho dele. Fomos fundadores do Betel. Eu Pedro, o pastor Pedro Paulo na época chegou pra gente: ei, vocês não estão fazendo nada em casa? Vou abrir um centro de recuperação, vocês dois vão pra lá. Foi desse jeito, eu disse desse jeito. Não tem querer, irmão. Não tem querer, não. Vocês têm que ir. Foi desse jeito. Livre, espontânea pressão. Quantas pessoas hoje são envolvidas nesse projeto lá, trabalhando assim? Eu tenho a agradecer, que bom que o senhor lembrou disso. Porque hoje a Casa da Bênção é o que é, por causa da Casa de Glória, pastor Cleito, pastor Walter. Agora mesmo esses dias eles fazem compra no seu mercado Mateus ali, e eles deixam as mercadorias e a gente tem que buscar. Eu acho tão interessante a organização. Aí são 10, 12 casas. Eu vou lá, pego meu fardo de arroz, eu pego meu feijão, aí separou, cada bênção já foi. Agora vamos esperar a outra casa de operação, a outra liderança, e vão saindo e levando suas mercadorias. Quando essas mercadorias chegam, é uma alegria, porque o fardo de arroz, ele já segura 15 dias, ele segura já uns 20 dias, porque eles dão 60 quilos de arroz.
Eles dão um pacote de macarrão. É tudo de fardo, não é nada retalho. Então, eles já sabem a demanda, eles já sabem quantos dias eles vão se manter. Outra coisa, fora as mercadorias, eles têm açude em Palmeirândia. Eles criam, tem peixes, eles têm galinha, eles têm carne de porco. Eles fizeram o projeto lá para isso, para abastecer outras casas aqui em São Luís. O engraçado do projeto de Cleito, engraçado que eu cheguei a primeiro, Cleito conheceu São Bento, a cidade de São Bento, num projeto que eu elaborei lá. Eu levei, não tinha como, mano, eu acho que Deus me bota em tudo, Senhor, muito obrigado. Deus me mandou para São Bento, pastor Ronilson, na época era pastor Ronilson, um abraço pro meu pastor Ronilson, uma bênção na minha vida. Tive grandes pastores, grandes líderes. E o pastor Ronilson era pastor da igreja de São Bento. E o pastor disse: Eduardo, eu quero para tu fazer um impacto jovem. Ele só me disse desse jeito: eu quero impacto jovem, mas não me deu recurso, não tinha cadeira, não tinha nada. Mas Deus, quando Ele... É aquilo que eu estava dizendo. Às vezes eu espero algo, mas eu tenho que esperar de Deus. Que Deus, ele é que conforta meu coração, porque eu sei que aquilo que eu estou fazendo é para Ele. Não é para mim. É aquela música que eu estava dizendo, por Ele. É, para Ele. Aí eu disse para Ele. E quando eu cheguei lá, eu não tinha nada. Deus me deu um trio elétrico, para me fazer no meio da praça. Deus me deu um trio elétrico. Deus me deu 100 cadeiras. Deus me deu o pessoal do rap daqui de São Luís, que era Nego Nil, lá do bairro de Fátima, que é lá da igreja. Todo recurso. E depois Cleito chega. E quando eu vim embora, Cleito ficou e me disse desse jeito. O pastor Cleito chegou e disse, ele ainda não era pastor na época, me disse, olha, vou ficar que eu vou abrir um centro de recuperação aqui. E ficou e abriu. Mas foi isso que eu orei, que se o projeto realmente fosse de Deus, Deus ia arcar, Deus ia enviar colaboradores. Enviar. Nós temos pessoas também que eu não conheço, que ficam no anonimato. Pastor, não precisa falar para ninguém. É a benção do projeto. Tem gente que vem nessa rede social e manda, vem aqui para buscar mais roupa. Pastor, eu acho muito de trabalho de vocês, é um trabalho árduo, mas a gente vê os frutos. E eu acabo conhecendo pessoas, conhecendo o bar, e eu amo essa parte de buscar. Ó, pastor, tem mais roupa aqui, aí eu vou lá, tomo um café, já converso com a pessoa, já faço uma oração pela pessoa. A minha irmã também, quando vai buscar as compras, ele já vê ali a minha irmã. Então, essa parte da formiguinha, que eu acho muito interessante da obra de Deus, um ajudando o outro, um dando força, se ombreando. E é isso que nós precisamos no reino de Deus. Se unir cada vez mais, um ajudar, vamos apoiar o trabalho do nosso irmão, vamos divulgar. E a Casa da Bênção, ela é muito divulgada. Ela é falada tanto em São Luís, como nos interior. Tem gente de fora que conhece o nosso trabalho. Ainda tem a ousadia da pastora, que a pastora Catiane, ela é muito ousada, né? A ousadia e uma profetisa. Glória a Deus. Digo que ela é uma profetisa porque ela teve algumas ousadias de fazer congressos de mulheres aqui em São Luís, aonde foi um pontapé para o ministério dela. Sim. Para realmente São Luís e alguns interiores do Maranhão conhecer a pastora Catiane, né? Ela realizou 2 congressos aqui em São Luís, trazendo Camila Barros. E Camila Barros é muito conhecida no meio gospel, né? E a pastora Catiane, sem recurso nenhum, ela fez 2 congressos em prol da Casa da Bênção. Glória a Deus. Pastora, a gente já está quase encerrando o nosso tempo. Sim. Já está estourado, na verdade. Já está quase estourado já. A gente agradece demais mesmo. A gente fica muito feliz, a gente quer mandar um abraço. Hoje, a gente já tinha feito esse convite à senhora, que não deu certo a primeira vez, mas a porta sempre vai estar aberta a vocês, certo? Muito obrigado. Além de tudo, a rádio, nosso canal na rádio, hoje teremos a nossa rádio ao vivo, estaremos falando também sobre essa entrevista que temos aqui, tá certo, pastor? A rádio vai estar aberta para vocês estarem lá. Nós temos um programa na rádio 3 vezes na semana, toda segunda, quarta e sexta, o mesmo tema que é hoje, também é na nossa rádio,
106,3. Quem puder nos acompanhar nas redes sociais, estaremos lá. Pastora, pra gente foi uma honra grande Que bênção, falar sobre esse projeto de vocês, falar sobre contar um pouco da vida de vocês, para edificar a nossa. Elas precisam ver aqui outras oportunidades. É verdade. Só hoje não deu. Só hoje não deu. Então, para mim é um motivo de alegria e de muita alegria saber que vocês trabalham em prol de um reino de Deus, a qual não é fácil. Não é fácil. Isso aí. Ainda mais o lado feminino, né? Aí um abraço aí. O Ene é seu irmão, né? nosso É o do irmão, meio de você. É o nosso irmão. É o do meio. Então um abraço aí. O Ene, né? O Ene. Wayne Explícito. É o Wayne É que eu tô tentando ler esse Vai, filme. eu não vou É estrangeiro. Meu pai foi... Por isso que Eduardo tá só... É americano, Wayne Explícito. Meu pai botou o nome de um cantor dos Estados Unidos. É um cantor de rock. Cantor de rock. Eu dei pra ele ler. Tá contigo. Um abraço aí pra Wayne Marta. Explícito. Marta, deve ser de lá também, E né? Na Marta foi morador. Ex-morador do Instituto. Pastor Alex. Patrício, Pastor Alex também foi um pastor que passou Patrícia é com a nosso gente. primo. Fernando Nosso Paulo. colaborador. Sim. O Tarso tá aqui dizendo que hoje tem pizza. É bem ele que vai pagar, né? É, Thales. Vamos lá. Prepara aí Vou lá, pra Porque o mês é nosso. Pois é, um mês é da mulher aqui, pô. Tem que pagar a Tudo pizza rosa. aí. Falei aqui Sim. da Cássia, né? Que é lá do Pará. Falei Sim, aqui. sim. O nosso radialista Túlio tá aqui também, já lembrou. Já lembramos aqui, Túlio, da rádio aqui. Preocupa não, que já vamos. Portela, Diniz. Tá chegando mais gente aqui. A gente tá chegando, gente, não dá pra ler todo mundo, que o horário tá estourado. Tem quantos minutos aí, irmão, ainda? Já Estourou. Já foi o horário, já foi a- Agora que nós começamos. Quero agradecer a participação de todo mundo aí Que no bênção, chat, que tá, bênção. gente? E vocês que estão nos assistindo aqui ao vivo, ou que vai assistir aqui Verdade, depois, já já filmou. gravado, por favor, a gente vai deixar os links aqui da missionária, sim. da pastora, as redes As redes sociais sociais. aqui. O contato para vocês que querem ajudar o projeto, tá? Verdade. A conta bancária. E principalmente o contato, vocês falaram logo direto com elas aqui. Sim. Tá? Que é um trabalho que precisa de muita ajuda, tanto de intercessão, né? Ajuda espiritualmente de intercessão, estar orando pelo projeto, mas também do dinheiro, gente. Essa é a verdade, porque para manter um projeto desse não é fácil. A gente Verdade. sabe que está trabalhando com vidas, mas estamos trabalhando com seres humanos, então o ser humano come, o ser Verdade. humano se veste, Custo, né? Adoece, precisa cuidar. Você que também é profissional, sei lá, é um psicólogo, um enfermeiro, alguma coisa do tipo, e quer ajudar também no projeto, as portas estão abertas, como eu falei com o pastor da última vez aqui, que às vezes a gente tem se diz ter um chamado, mas não exerce, né, na verdade, esse chamado. Porque que às vezes Deus nos dá a condição de ser um bom enfermeiro, um bom médico, né, dentista e tal. Sim. E com projetos Fazer desses ações. que abre como esse daqui, essa é a oportunidade de trabalhar para Cristo, para a obra. Eu me sinto muito honrado, tá, por estar essa noite aqui com vocês. É uma honra mesmo, missionária, pastora. E eu espero muito que as pessoas realmente olhem esse vídeo aqui com carinho, né? Venham ajudar vocês. E que as portas aqui estão abertas, tá? O que vocês Creio. quiserem não, vocês vão ter que voltar. Vão ter que voltar aqui. Vou ter que voltar aqui de novo, seja aqui, também lá na rádio, que é uma outra ferramenta que a gente tem. E que Deus abençoe muito esse projeto. Um abraço para todo mundo aí da Cidade da Bênção, tá? Verdade. De coração, um abraço para todo mundo. Se mantenham firme, tá? Que Cristo é com vocês, o Espírito Santo mora em vocês. Amém, e Jesus. vocês vão fazer grandes obras quando saírem daí. Tá beleza? Você é testemunho vivo aí da Cidade da Bênção. Amém? Só mandar aqui um abraço para o esposo da nossa Foi? Tá Márcio conectado. Belo, esposo da pastora, Oi, da Márcio- missionária E Márcio Belo é músico. Tá bom? Olha aí, viu? Mas eu Muitos anos. como também como Débora, eu profetizo. Também, gente. Cantando pra Gente, Jesus. mais um programa se encerra em nome de Jesus. Maravilhoso. Que Deus abençoe a vida da pastora e da nossa missionária Catiúcia. Amém. Em Receba. nome de Jesus. Amém? Amém. Não saia, Glória a Deus. não Seu saia, Deus. não Ninguém quer ir saia. embora. Sem terminar, se inscrever no canal, dar aquela Verdade. curtida, compartilhar o vídeo aí. Verdade. Tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo episódio.